Oi, crianças, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula da nossa EBD, no caso da nossa escola bíblica. Espero que estejam tudo bem com vocês, com os pais de vocês. E vamos iniciar mais uma escola bíblica. Hoje nós vamos ver Gênesis capítulos 49 e 50. Vamos encerrar o livro de Gênesis. Mas antes, vamos começar com uma oração. Senhor, Todo-Poderoso Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia que nós estamos aqui reunidos para aprender mais de Ti, para aprender mais da Tua Palavra. Peço por essas crianças que estão assistindo esta aula, que elas possam ser cada vez mais cheias do conhecimento que procede da Tua Palavra. Me ajuda cada vez mais a levar esse conhecimento de uma forma mais simples e objetiva, que os corações delas possam ser tocados pela Tua Palavra e que o Teu Espírito Santo venha transformar cada uma das vidas delas. É assim que eu oro, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Antes de iniciar nossas aulas, vamos cantar 2 cânticos para que a gente possa, em seguida, dar início à nossa aula, tá bom? Logo após os louvores, nós retornamos. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a Ti e confessarão
nossos corações se abrem, nossas vozes se levantam para te louvar, para te adorar, ó Senhor Jesus. Como eu havia falado, nós vamos hoje encerrar o livro de Gênesis, capítulos 49 e 50. Nós viemos aí de uma jornada longa e extensa, né, ao longo deste livro, mas que nós temos aprendido bastante sobre a origem do povo de Deus. Nós temos visto aí realmente desde a criação até a origem ali com Jacó, José e os filhos de Jacó, na verdade, formando ali as 12 tribos de Israel, juntamente com os 2 filhos de José. Então foi muita história, está sendo muito conhecimento a respeito da palavra de Deus nesse período, tá bom? Então vamos encerrar o livro de Gênesis para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos aqui na Escola Bíblica, tá certo? E como sempre, nós temos aqui as nossas perguntinhas para a gente relembrar o que a gente já estudou nas aulas anteriores, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é: quantos filhos Jacó ou Israel teve?
Estou falando de filhos, né? Filhos masculinos. Quantos filhos Jacó teve? Ele teve 12 filhos, tá bom? 12 filhos. Por que é que eu falei filhos? Porque ele também teve Diná. Diná é a sua filha, né? Então, estou falando dos filhos, então ele teve 12 filhos, mais uma filha que era a Diná. Se a gente fosse contar também, né, com os filhos que ele adotou de José, Efraim e Manassés, Manassés e Efraim, a gente ia ter aí que ele tem, na verdade, 12 filhos, mais 2 filhos de José, ficaria aí como sendo 14 filhos, incluindo esses filhos adotivos. Mas filhos de Jacó, homens, só eram 12, tá bom? Quem eram esses homens? Quem eram justamente, quais são os nomes desses filhos de Jacó? Os nomes deles são os seguintes, olha. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Naftali, Gade, Azer, José e Benjamim. Esses são os 12 filhos de Jacó, tá bom? 12 filhos homens, lembrando disso, porque tinha uma moça, né, que era Diná. E se a gente contar com os outros 2 que ele adotou de José, ficaria ainda Efraim e Manassés, tá bom? Mas a gente está fazendo a pergunta somente dos filhos, né, os filhos biológicos de Jacó, são esses que estão aí na telinha. A nossa palavra-chave de hoje é a palavra auxílio. Vocês sabem o que significa auxílio? Auxílio significa ajudar. É a mesma coisa que, por exemplo, se alguém está passando por algum problema e você vai lá e ajuda, você está auxiliando aquela pessoa. Então, auxílio nada mais é do que uma ajuda, do que você fazer o bem a alguém que está precisando de algo. Então, justamente, hoje a nossa palavra, né, que vai aparecer bastante em nossa aula, vai ser a palavra auxílio. E também o versículo do dia de hoje vai ser em Salmos 106, verso 4. Nós sempre estamos utilizando a versão NVI. O que é que diz esse salmo? Vamos lá memorizar, tá bom? Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade teu povo. Venha em meu auxílio quando o salvares. Salmo 106, verso 4. Então, o que nós temos aqui é o salmista pedindo para quando o Senhor tratar com bondade o povo dele, lembrar-se dele, do salmista. Venha em meu auxílio quando o salvares. Ou seja, ele estava pedindo a ajuda do Senhor quando ele viesse salvar o seu povo, ou viesse ajudar o seu povo. Tá bom? Então é importante a gente entender o que é que esse salmo quer dizer. O salmista pede, ou implora, ou ele clama ao Senhor para quando ele vier ajudar o seu povo, o salmista, né, seja lembrado pelo Senhor, seja salvo pelo Senhor, seja auxiliado pelo Senhor. Tá bom? Então vamos lá novamente para a gente não esquecer esta passagem, este versículo do dia. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Venha em meu auxílio quando o salvares. Salmo 106, verso 4. Mais uma vez, para a gente finalizar. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares. Salmo 106, versículo de número 4. Muito bem? Então agora vamos dar início, de fato, à nossa aula. Como eu havia falado no início da nossa aula, hoje nós estudaremos o capítulo 49 e também o capítulo 50. Então, começando pelo 49, nos versículos 1 e 2 nós temos o seguinte: Jacó reúne seus filhos para abençoá-los. Então Jacó chama os seus filhos, reúne eles ali e fala, né, ele faz uma bênção, né, para cada um dos seus filhos, aquela bênção que Jacó recebeu de Isaac. Lembra? Pronto, o Senhor, Jacó agora vai fazer essa bênção para todos os seus filhos, que na verdade, esses filhos em que ele vai abençoar, vai ser justamente a origem das tribos de Israel. E após Jacó ter abençoado a todos os seus filhos, ele diz o que Deus planejou
para eles no futuro. Então nós vemos aqui que Jacó vai falar a respeito de coisas futuras que Deus prometeu tanto a Jacó quanto à sua descendência. E ele vai narrar esses acontecimentos ou essas profecias nos versículos seguintes. Devido ao nosso tempo, nós não vamos nos prender, né, à narrativa de todas as bênçãos que Jacó liberou sobre os seus filhos, mas nós vamos destacar aqui algumas, tá bom? Vamos aqui para os versículos 8, 10 e 12 do capítulo 49 e nós vamos ver a narrativa da bênção sobre Judá. O que é que nós vemos lá? A profecia feita a Judá refere-se ao Messias, né? A Jesus. Por quê? Porque Jesus virá da linhagem de Judá. Então, o prometido, o profeta, o Messias, aquele a quem o povo de Israel deveria aguardar no futuro, né? Inclusive Moisés mais na frente vai dizer que após ele viria outro profeta, enfim, era Jesus Cristo. E essa profecia sobre Judá diz respeito à origem do Messias, à origem do Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer que Jesus, ele vai vir, ele procede da tribo de Judá. Fala ainda sobre que a descendência de Judá, que é justamente falando de Jesus, reinará sobre todas as nações. Então o descendente de Judá reinará sobre todas as nações. E nós sabemos que quem é esse descendente que reinará sobre todas as nações, crianças? Jesus Cristo. É justamente a descendência, né? Ele é descendente de Judá. Da tribo de Judá é que nascerá o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver isso quando nós estivermos estudando no Novo Testamento os evangelhos, tá bom? Jesus que terá o seu sangue derramado pelo povo. Então nós vemos que esse descendente, né, esse Senhor, ele sofrerá derramando o seu próprio sangue. Então nós vemos que quem cumpriu essa profecia foi o próprio Senhor Jesus Cristo morrendo pelo seu povo. Agora nós vamos ver nos versos 22 a 26 a bênção sobre José. Então também José, como era filho de Jacó, foi abençoado por seu pai quando ele estava prestes a morrer. Jacó resume a vida de José quando o abençoa. Então Jacó, ele faz um belo discurso quando abençoa José. Eu queria que você lesse juntamente comigo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 49, versos 22 até o verso 26. E vamos ver o que Jacó fala a seu filho José. Diz assim: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. O interessante é que essa comparação, ela faz menção aos irmãos de José, ao que ele passou com eles, porque os irmãos de José o traiu, ou seja, lançou ele num poço, né, naquele buraco, e depois o vendeu, enfim, nós já conhecemos essa história. Verso 24, mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços fortes, ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó. Pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Então nós vemos aqui uma belíssima bênção que foi derramada, ou que foi liberada ali por Jacó sobre o seu filho José. E nós vimos realmente que resume um pouco da história de José, o sofrimento que ele teve e logo em seguida o auxílio que ele recebeu do próprio Deus em poder ser ajudado num momento de dificuldade. Tornou-se governador e a descendência dele, juntamente com a descendência do seu pai, vai permanecer viva
Por quê? Porque o Senhor transformou aquele momento de aquele mal, né, que os irmãos deles intentaram fazer, nós vamos ver isso daqui a pouco, transformou em bem. Então, como eu já falei aqui, Deus veio em auxílio a José, tá bom? Deus veio em auxílio a José, quer dizer que Deus veio ajudar a José. Deus ele veio de fato com mão poderosa sobre a vida de José e fez uma transformação que talvez nem o próprio José esperaria que fosse assim. Ele sabia que Deus tinha feito promessas a ele e que, de fato, como Deus sempre cumpre o que promete, ele cumpriria. Mas, com certeza, José ficou impressionado como Deus fizera todas aquelas coisas. Ele se tornar governador. Ele passou agora de escravo para ser governador. O seu pai agora está sendo cuidado ou guardado por ele. Enfim, os seus irmãos também sendo sustentados por ele. Então, tudo aquilo é algo, vamos dizer, muito grandioso para José. E, sem dúvida nenhuma, tudo isso ele só conseguiu porque Deus veio em seu auxílio. Deus veio ajudá-lo. Dando continuidade, agora vamos para os versículos 29 a 33, onde nós vemos que Jacó instrui seus filhos sobre o seu sepultamento. Né? O que é que Jacó vai falar para os seus filhos? Ele tem um pedido em especial. Ele faz o seguinte, ó. Ele pede para ser sepultado na terra de seus antepassados. É interessante porque Jacó não quer ser enterrado no Egito. Ele não queria ser enterrado ali porque, enfim, ele era um estrangeiro para aquela terra e ele queria ser enterrado na terra de seus antepassados, onde foi enterrado Abraão, Isaque e agora Jacó também. E a sua esposa também havia sido enterrado em Canaã, tá bom? Então ele faz esse pedido para que os seus filhos o sepultem, não no Egito, mas lá na terra de Canaã. Após essas instruções, Jacó deitou-se e foi reunido aos seus antepassados. Então nós vemos aqui que Jacó, ele morre pouco tempo depois, né, de ter dado essas instruções aos seus filhos, e ter dado essas instruções e feito esse pedido também. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que os filhos de Jacó cumpriram com o pedido que ele fizera quando ele ainda estava vivo? Qual era o pedido? De que ele não fosse enterrado lá no Egito e fosse enterrado em Canaã. Vamos ver agora. E para nós continuarmos, né, o nosso estudo, nós vamos para Gênesis capítulo 50, a partir dos versos do 4 até o 8. Vamos lá. José e seus irmãos ficam de luto pela morte de seu pai, natural, né? Eles passam um bom tempo chorando ou pensando, enfim, como qualquer velório. Então nós temos aí uma pessoa que foi muito importante, os pais, né? Na verdade, o pai de José e de todos os seus irmãos, o pai daqueles que deram origem às tribos de Israel. Então eles passaram por um momento de luto, por um momento onde eles estavam realmente tristes a respeito da morte de Jacó. José solicita a corte do faraó para pedir que seu pai fosse sepultado em Canaã. Opa, nós vemos aqui que José ele vai fazer ali com que o desejo de seu pai de ser sepultado em Canaã seja cumprido. Então ele comunica à corte do faraó e pede para que ele possa fazer o traslado ou levar o corpo do seu pai do Egito até Canaã, para que ele possa ser sepultado conforme o seu pedido. Então ele não poderia fazer isso sem autorização do faraó. Então ele pede, né, intercede juntamente com a corte, né, as pessoas importantes ali que faziam parte do reinado do faraó, para que José pudesse fazer justamente o que o seu pai pedira quando ainda estava vivo. Então é interessante a gente perceber que José estava empenhado em cumprir, né, aquele juramento que ele fez lá atrás, quando seu pai pede até mesmo para que ele coloque a mão, né, debaixo da coxa dele e faça aquele juramento: olha, eu não vou ser enterrado aqui, eu quero ser enterrado lá na minha terrinha, né, lá em Canaã. Então é justamente isso que José está fazendo agora para que o seu pai possa ter esse pedido realizado.
E claro, né, Faraó permitiu e José, juntamente com seus irmãos, foi até Canaã, fez o sepultamento de seu pai lá na terra dos seus antepassados. Tá bom? Então ele foi sepultado conforme o pedido que ele fizera a seus filhos. Agora nós vamos dar continuidade nos versículos 14 e 15. Vamos lá. José e seus irmãos retornam ao Egito, ou seja, depois de eles terem ido sepultar o pai deles lá na terra de Canaã, eles retornam para o Egito, porque eles continuavam morando no Egito, então eles, após sepultarem o pai deles, voltaram para o Egito e continuaram as suas vidas. Só que os irmãos de José ficaram com medo dele se vingar, né? Por quê? Porque eles, olha, enquanto o papai estava vivo, José poderia manter aparências, né? Então os irmãos dele pensavam o seguinte: quando o nosso pai morrer, ele vai se vingar de nós. Só que, na verdade, mas será que José fez isso? Será que José foi se vingar dos seus irmãos? Vamos ver aí, será o que é que vai acontecer agora. Nos versos seguintes, ó, versos 16 e 17, olha o que é que diz. José recebe um recado que seu pai deixou, ou seja, Jacó pede que José perdoe os seus irmãos. Então, é interessante esse pedido, ou esse recado que ele deixa, né, para José. E José chora ao ouvir o que o seu pai dissera. Ora, José já tinha perdoado os seus irmãos. Mas os seus irmãos ficaram com medo de que José não cumprisse aquele, vamos dizer, que José não tivesse perdoado e ele viesse a se vingar. Então, nesse momento, Jacó, ainda em vida, avisou, né, a alguém que comunicasse a José o seguinte: olha, perdoe os seus irmãos, né? Eles pecaram contra você, mas perdoe. Então, aqui, esse pedido de Jacó a José é algo bem interessante. José chora ao ouvir o que o seu pai dissera. A ideia, né, não sabe de fato se ele estava chorando, se era devido ao seu pai ter pedido aquilo, ou se de fato era porque os seus irmãos estavam com medo dele e talvez não acreditaram que ele o havia perdoado, e isso talvez o angustiou. Mas enfim, o que a gente nota é que José, ele reconhece que ele tinha que perdoar os seus irmãos. Nós vamos ver aqui no próximo slide o que é que ele diz quando vai falar com os seus irmãos, quando ele vai conversar com os seus irmãos. É algo bastante impactante e eu queria que você prestasse bastante atenção agora. Vamos lá. Quando José aparece, agora nós vamos ver dos versos 18 até o 21, na presença dos seus irmãos, o que é que acontece? Ó, eles se prostram diante dele. Eles se prostram diante dele, ou seja, diante de quem? De José. Lembra dos sonhos de José, que os seus irmãos se curvavam diante dele? Olha aqui, ó. Eles se prostram e se oferecem como escravos. Que coisa interessante, né? Eles estavam com muito medo mesmo de José, pensando que José ia se vingar, porque o seu pai já morreu, né? Enfim, o seu pai já tinha morrido. Logo agora, os irmãos dele pensavam o seguinte: ele vai se vingar de nós, ele vai... Enfim, todo o mal que nós fizemos agora ele vai nos retribuir. E na verdade, o que é que José lhes disse? Ó, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? É interessante a fala de José, porque José reconhece que Deus é quem julga as pessoas. Deus é quem pode condenar alguém, ou que pode retribuir conforme os atos de alguém, e não José. Por que é que José fala isso? Olha aqui como é interessante. Esses seus aqui não é seus, tá? Apague aqui. Na verdade é vocês. Ou seja, vocês quem? Os irmãos de José. Vocês planejaram um mal, mas Deus o tornou em bem. Então José tinha noção de que era Deus que estava no controle da situação. E mesmo que os seus irmãos tivessem intentado o mal contra ele, ou seja, contra José, Deus fez com que aquela situação se convertesse em bem. E nós vemos que foi muito bem. Por quê? Porque a descendência do seu pai, né, a descendência de Israel, ou de Jacó, é a mesma pessoa, permaneceria sobrevivendo com os mantimentos que eram produzidos no Egito. Então, ele permaneceu, ele fez com que permanecesse
a semente do seu pai, a descendência do seu pai, tá bom? Como é lindo, né, crianças, a gente vê essa atitude de José. Porque muitas vezes a gente tenta, né, querer fazer justiça com as próprias mãos, achando que nós temos controle sobre as situações. E na verdade, nós sabemos que não é isso. É Deus quem comanda, é Deus quem controla todas as coisas. E nós não podemos agir com as nossas próprias mãos e querer tirar satisfações ou fazer se vingar de alguém, porque na verdade quem vai retribuir conforme os seus atos é o Senhor, é Deus, e não sou eu e nem sou você. Então, quando alguém de repente, um colega, ou até mesmo, enfim, alguém próximo de você fizer algo que você não gostou e você ficar decepcionado, lembre-se, não se vingue, não faça nenhum tipo de coisa que vá prejudicar outra pessoa. Ao invés disso, perdoe-a. Da mesma forma como José perdoou seus irmãos. Olha que sofrimento José passou. Ele foi traído pelos seus irmãos, vendido, enfim, passou por tantas dificuldades, mas lá na frente, no momento em que ele poderia se vingar dos seus irmãos, porque ele era governador, ele poderia inclusive mandar até matar os seus irmãos. Mas o que foi que José fez? José demonstrou perdão diante deles e disse: olha, vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. É assim, crianças, que nós caminhamos em nossa vida cristã, sabendo que Deus está no controle de todas as situações e que todas as injustiças que nós viermos passar serão, vamos dizer, julgadas pelo nosso Deus. E nós não precisamos nos preocupar com essas coisas, porque o próprio Deus há de julgar as nossas causas, tá bom? Vamos dar continuidade aqui? Já estamos quase no finalzinho, agora vamos para os versículos 22 e 23, que diz que José permaneceu no Egito, ou seja, ele ficou lá, morando lá até morrer, né? Então José permaneceu no Egito até morrer. Ele viveu 110 anos, muito tempo, né? Muito tempo. Ele viu seus filhos, seus netos, bisnetos e tataranetos. Então ele realmente teve aí uma longa vida. Deus abençoou de fato a sua vida e ele pôde ver até os seus tataranetos. Como é bom confiar nas promessas que Deus faz, né? José aqui, sem dúvida nenhuma, foi recompensado, não por suas obras ou por sua justiça, mas porque Deus é gracioso, Deus é bom e Deus o havia prometido e assim efetuou na vida dele. E para finalizar esta aula, nós vamos ver aqui um resumo dos versos 24 até o 26, que diz que José, à beira da morte, diz que Deus virá em auxílio do seu povo. Olha a nossa palavrinha-chave aparecendo aqui de novo. Agora uma pergunta, né, que eu acho que vocês já talvez devam saber a resposta. O que é que José estava querendo dizer? Que Deus virá em seu auxílio. Em auxílio do seu povo. Se vocês já conhecerem a história, mais na frente, né, o povo hebreu, ou seja, o povo de Israel, eles vão se tornar grandes multidões lá dentro do Egito, só que eles serão escravizados. E por eles serem escravizados, o Senhor Deus, com mão poderosa, vai tirá-los do Egito. Então, essa história, né, é em Êxodo e vai ficar para uma próxima aula, tá bom? Fez que os filhos de Israel jurassem que tirariam os seus ossos do Egito quando Deus viesse em auxílio do seu povo. Então, interessante. José fala que Deus vai vir em auxílio do seu povo, ou seja, vai libertar o seu povo do Egito, vai ajudá-los a sair de lá, porque, como eu já falei, no futuro eles se tornarão escravos, né? Porque vai morrer José, vai morrer o faraó que conhecia José e todos aqueles faraó. Chegou um faraó que não conheceu José e nem tampouco as obras que ele fizera. E aí esse faraó vai escravizar o povo de Deus e Deus vai vir com grande mão poderosa tirar o seu povo do Egito. Aí quando José fala isso, né, profetizando, antes mesmo disso acontecer, ele diz que, ele faz com que os filhos de Israel, ou seja, os seus parentes, né,
jurem que eles tirariam os seus ossos do Egito. É interessante, né? Jacó pediu para ser enterrado lá em Canaã. Já José está pedindo para que, olha, eu vou morrer, vou ser sepultado aqui, mas quando o Senhor vier em auxílio do seu povo, em auxílio do povo de Israel, jurem para mim que vocês vão levar os meus ossos daqui. Então, até José, mesmo ali sendo sepultado, mas ele não queria que os seus ossos, né, os seus, vamos dizer, os seus restos mortais continuassem no Egito, porque também ele se considerava um estrangeiro, um estranho para aquela nação. Então, ele faz com que o povo jure e ele seja retirado ali no dia em que o Senhor tirar o seu povo do Egito. Muito interessante, né? Então, e isso nós vamos ver que de fato aconteceu lá na frente, lá no Êxodo, né? Nós vemos justamente isso. O povo, né, lembra-se desse juramento e eles, quando estão saindo, levam também os ossos de José. Então é isso, crianças. Acredito que nós aprendemos bastante coisas aqui no livro de Gênesis. Teve muita história, teve muita, vamos dizer, narrativa, mas nós com certeza podemos dizer que deu para aproveitar muita coisa. Nós sabemos agora a origem do povo de Deus, nós sabemos agora a origem do povo de Israel, né, do Israel físico, né, do Israel material, e nós vimos a origem das tribos, que são justamente dados com os filhos de Jacó. Que mais? Nós vimos a história de José, uma história belíssima, que desde o capítulo 37, né, nós vemos aí ele participando aí como meio que um protagonista, praticamente, de todos esses atos. Então, um homem que sofreu bastante, mas que, na verdade, experimentou a bondade de um Deus misericordioso e que cumpre as suas promessas. Então, foi um livro, assim, fantástico. Eu gostei bastante de estar aqui com vocês e eu espero, né, que a gente possa, em algum outro momento, dar continuidade a essa série no Antigo Testamento para a gente continuar a história, né? O povo de Deus lá no Egito, a libertação, enfim. Então, se o bom Deus quiser, nós estaremos aqui em um outro momento estudando aí os outros livros, né, do Antigo Testamento, tá bom? Mas por hoje nós encerramos o livro de Gênesis e graças a Deus que nós conseguimos finalizá-lo, tá bom? Para a gente finalizar a nossa aula, vamos aqui voltar para a nossa palavra-chave de hoje, que é justamente auxílio. Auxílio que significa o quê? Ajuda, né? Então, auxílio significa ajuda. Então, toda vez que você estiver ajudando alguém, você está auxiliando aquela pessoa, você está ajudando aquela pessoa. Então, auxílio é a mesma coisa que ajuda, tá bom? Aqui, por exemplo, né, agora na pandemia, o governo federal liberou aí um auxílio, né? Esse auxílio é justamente para aquelas pessoas que estão em condições socioeconômicas tanto quanto difíceis, e esse auxílio serve para quê? Para ajudar essas pessoas a não passarem necessidades, tá bom? Então é bem interessante também, vamos dizer, essa aplicação, né? Então, para finalizar, nós vamos agora para o versículo do dia, que diz o seguinte: lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Venha em meu auxílio quando o salvares. Salmo 106, verso 4. Novamente, lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Venha em meu auxílio quando o salvares. Salmo 106, verso 4. Então nós vemos aqui o salmista, mais uma vez, né, para vocês não esquecerem, pedindo para que Deus lembre-se dele, quando ele vir tratar com bondade o povo dele. E vem em auxílio dele quando o salvares. Então é justamente um pedido ali que o salmista faz para que Deus possa lembrar-se dele e que possa de fato ajudá-lo, ou seja, vir em seu auxílio. E que você, criança, possa pedir também da mesma forma: Senhor, lembra-te de mim, ajuda-me, seja o meu auxílio, me ajuda em meio às dificuldades, me ajuda quando eu estiver com resistência em querer obedecer a mamãe e o papai, para que eu possa obedecê-lo e o teu nome possa ser glorificado. Então nós temos aqui um versículo que tem
muita coisa a nos ensinar, né? Pedindo para que o Senhor lembre de nós e pedindo para que Ele nos ajude em nossa vida, em nossa caminhada. Então é isso, crianças. Mais uma vez, estou muito feliz por conseguirmos concluir o capítulo 49 e 50 e assim concluindo também o livro de Gênesis. Glória a Deus e obrigado por vocês estarem aqui assistindo semanalmente a todas as nossas aulas e espero nos encontrar pessoalmente em breve para que nós possamos juntos dar continuidade a esse trabalho tão maravilhoso que é a escola bíblica, tá bom? Vamos encerrar com uma oração e logo em seguida terminamos, certo? Senhor Deus e Pai que está nos céus, mais uma vez ergo a minha voz em oração, pedindo muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por mais esse ciclo que encerrou-se, que é justamente o final de um livro que nós acabamos de estudar e que o Senhor possa fazer lembrar às crianças todas as passagens que nós estudamos e abordamos aqui, as aplicações que foram feitas e que elas possam guardar no coração e jamais desviar dos teus caminhos. Senhor Deus, obrigado por esta dádiva que é poder ensinar e discipular essas crianças. Ajuda-me cada vez mais a ter uma linguagem mais objetiva e simples e que elas possam compreender a Tua palavra de forma simples. Que eu peço ao Teu Espírito Santo que abra o coração delas, que é justamente o principal desse ensino. O Teu Espírito Santo, aquele que faz a transformação verdadeira dentro do coração. Não é o professor e nem tampouco é a pessoa que está ouvindo, mas o Teu Espírito é que de fato transforma os nossos corações e nos faz novas criaturas. Assim eu peço que o Senhor venha com poder e grande glória sobre o coração dessas crianças mediante o Teu Espírito Santo. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, é assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então é isso, crianças. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.